louvor. Bom dia! Mais um café com reflexão. Hoje, dia 16 de janeiro, o nosso tema, da semana é características de uma mulher sábia. E hoje vamos falar sobre paciência e tolerância. E quem é a ministrante de hoje é a nossa maravilhosa Kelma. E é com você, minha linda. Bom dia, maravilhosas. Quão maravilhoso, né, é estar nesse processo de aprendizado, né? E esse tema é tão importante para nossas vidas. Ser uma mulher sábia, né? Ser a mulher lá de Provérbios. Quantas de nós, né, buscamos ser uma mulher sábia? Então, como a Tâmara já falou, né, nosso tema de hoje é paciência e tolerância. O nosso versículo-chave está lá em Provérbios 14, 29. Já foi colocado no chat, mas eu vou ler, né, para vocês. Diz assim: quem é tardio para a ira possui grande discernimento, mas o apressado exalta a insensatez. Então, como buscarmos numa vida tão agitada, né? Que hoje em dia a mulher por si só, né, ela já faz várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? A gente coloca ali uma comida no fogo, já vai lavando uma louça, ou já vai colocando uma roupa para bater, ou já vai arrumando os meninos. E assim, a vida da mulher sempre é uma correria, né? Mas como exercitar a paciência com essa correria toda, né? Como acalmar a alma ali, como buscar ser tolerante. E como eu sempre digo, né? Não só vocês são ministradas, mas cada uma de nós, quando recebemos a nossa palavra para o estudo, para passar, sempre Deus está ali querendo nos mostrar e nos ensinar algo. E ontem eu mergulhei mesmo nesta palavra, né, estudando, e Deus falou tão profundamente comigo que muitas das vezes lá no trabalho, né, você se controla mais, com toda certeza, né? Lá são pessoas diferentes, são pessoas que você tem que conviver ali, não são sua família, ou sua parentela, ou seus filhos, né? Então, ali você se controla mais. E aí eu queria saber também com vocês se alguém aqui tem alguma tática para se manter paciente no momento ali de uma situação indesejada em que as coisas fugiram do seu controle. Qual é a tática de vocês? Eu vou dizer a minha. A minha, para mim, me acalmar, além de respirar fundo, né? Respirar e inspirar, que é trazer, né? Aqui a oxigenação para o nosso cérebro, que também é uma das causas da gente perder a paciência, né? Quando a gente se ira, o sangue sobe. Então, uma das coisas importantes é respirar fundo. Mas, assim, uma das coisas que me acalmam é ouvir um louvor, colocar ali uma adoração, é buscar realmente no Senhor, é estar ali, perguntar, porque se a gente for analisar, sempre é a mesma coisa que nos tira a paciência, que nos rouba a nossa paz, né? Então, aqui no meu processo de aprendizado, o que eu tenho percebido é que nós devemos parar um pouquinho e refletir, como eu disse, buscar o Senhor, né? E nos perguntar, né? O que realmente tira a minha paz? O que está tirando a minha paz? É se voltar para dentro, né? É buscar no Senhor o que realmente está tirando a minha paz. Senhor, me ajuda a mudar esta forma, né? Então, a minha tática é sempre ouvir um louvor. E vocês têm alguma tática, assim, para manter a paciência?
Quem tem uma tática para contribuir aí, para somar? Ninguém, está todo mundo impaciente. Olha, a Regina mexendo nas plantas dela. Muito bom também, né? Ali tá, ter contato com a natureza, né? Deixa a gente mais leve, né? Como a Carlinha sempre fala, né? Fazer um ground ali, colocar o pé na terra. A Tâmara também deve mexer nas plantinhas, que a Tâmara ama as plantinhas dela. Dançar também é muito bom. Tipo assim, para eu poder, a princípio, de cara, quando eu estou muito estressada, de cara, é colocar o louvor e orar. Mas aí tem as outras, aí depois vem a rotina para poder conseguir manter, né? Que aí às vezes eu coloco uma dança, né? Fico dançando com as crianças, ou então só eu mesma, né? Porque eu não sei dançar, mas é aquela dança. E mexer com as plantas também, gente. Eu gosto mesmo. Isso dá um desestresse tão grande. Ótimo. É verdade, né? Então, assim, eu assistindo, não sei se alguém aqui já assistiu Grey's Anatomy, lá as principais lá da série, elas têm uma dança que realmente não é uma dança, né? Se tipo analisar, elas não dançam, elas só se sacodem lá. E achava aquilo muito interessante e engraçado, né? Eu fui pesquisar e descobri que é um exercício somático. Aquilo te relaxa, né? Tira tudo de ruim, aquela carga negativa. E era justamente quando elas estavam mais estressadas ali, tendo que resolver algo, né? Então, aquilo te traz de volta, né? Porque, como a gente fala aqui, tudo que você foca, cresce, né? Então, se você está impaciente ali com um problema para resolver, se você focar só no problema, ele vai cada vez ficar maior, né? Então, nós temos que focar em buscar a solução. Então, eu anotei umas coisinhas aqui, eu vou dar uma lida no que eu anotei para falar para vocês. Eu anotei assim: o mundo está cada vez mais agitado. Nós estamos acostumadas a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Em meio a tantas atividades, uma característica fundamental parece estar em falta, né? Que é a paciência. No meu caso, aqui, como eu já falei, no trabalho, a gente acaba se controlando mais. Mas Deus sondou o meu coração a paciência no lar. E para sermos mulheres sábias, tem que começar daqui, de dentro da onde você mora, né? Você tem que ser a real mudança. Hoje em dia já mudou bastante, mas assim, eu ainda estou em processo, né? Antes, se tirasse aqui uma colher do lugar, já era motivo para perder a paciência, para explodir, né? Isso não é bom, não só para o relacionamento dentro do lar, mas como para a nossa própria saúde. Para a própria saúde, acarreta muitas coisas, né? De ruim, de mal mesmo. O estresse, ele não é bom para a gente. A ansiedade, ela não é boa para a gente. Então, assim, eu tenho aprendido a relaxar, né? A ser leve, como a Lúcia sempre fala, né? Ser livre, ser leve, a viver ali diante do Senhor mesmo, buscando. Senhor, me molda, me mostra onde tem que ser mudado. E por aqui, a minha mudança tem que ser mais, no caso, com a minha filha, né? Porque o filho já saiu de casa, já só tenho uma. Admiro tanto a Tâmara, tem 3. Ali todos. Então, ela tem muita sabedoria. Então, admiro muito ela. E, assim, muitas das vezes, quando eu explodo aqui e deixo a impaciência me controlar, assim, é um sentimento tão ruim, meu coração fica tão triste, eu fico triste comigo mesmo, porque na hora da impaciência você acaba dizendo coisas que você não gostaria,
que, principalmente eu, como mãe, a gente sabe que a palavra tem poder, né? Não deveria falar naquele momento, ou falar a hora nenhuma, essa é a real, né? Muitas das vezes a gente acaba proferindo coisas ali na vida dos nossos filhos que não devemos, de forma alguma, né? Nós devemos só abençoá-los. Então, por aqui, o meu processo está nesta questão. E vocês? Aonde vocês têm que exercitar aí a paciência? Onde vocês têm dificuldade de exercitar a paciência? Está desligado o seu áudio, dona Hilda. Pode falar, Marisa. Quando a dona Hilda ligar o microfone, ela... Bom dia. Bom dia. Eu estava ouvindo, né? Às vezes a gente procura ter paciência no trabalho e desconta tudo em casa, né? Verdade. E aí o quanto é importante a gente fazer essa análise, né? Fazer essa reflexão. Que é do trabalho, fica no trabalho, que é de casa, fica em casa. Fazer esse exercício no estudo. Eu acho que essa de respirar, de cuidar das plantas realmente ajuda. Ou às vezes, não agir no calor da emoção. Isso ajuda. É isso. Mais alguém quer contribuir? Então, vamos... Luzânia, você quer falar? Amém. Então, quando nós perdemos a paciência, né? O que nós perdemos? Nós perdemos o controle. Então, o que é a paciência? É o autocontrole emocional, né? É você controlar ali as suas emoções. Como a Marisa falou, né? Você não agir no calor do momento ali, né? Na hora da irritabilidade. Você não agir ali, dar uma resposta e acabar, muitas das vezes, magoando. Uma das coisas principais aqui que me chamou muita atenção no meu estudo é você não julgar. Porque a gente tem a tendência, né, sempre de achar que a gente faz melhor, achar que não está do jeito que era para ser feito. Então, a gratidão também nos ajuda a ter paciência. Porque no dia a dia, né, várias pessoas nos ajudam a fazer o nosso dia. Alguém lhe ajuda em casa, ou alguém lhe ajuda no trabalho. Então, você ser grato à colaboração do outro, a não julgá-lo, é algo de muita importância. Muita importância mesmo, muito bom você não julgar. E assim, aqui, até o meu esposo dizia assim, eu não vou mais cozinhar, porque como eu sou cozinheira, né, então a gente é bem crítico. Ele diz assim, sempre está faltando algo. Sempre está faltando algo. Então, assim, Deus me mostrou que em tudo temos que ser gratos para poder exercitar a nossa paciência, né? E a paciência torna a vida mais leve. Se você pensar, né, a gente vive tão apressado e acaba não usufruindo daquele momento, não demonstrando o amor, o carinho que você tem pelos outros. No mundo digital agora que a gente vive, a gente sai, vamos sair, dar um passeio, aí as pessoas já se
querem tirar foto da comida, foto do momento, foto de tudo, e a gente acaba esquecendo de viver realmente aquele momento ali em si com as pessoas, né? Então, aqui em casa, a gente toca muito, a gente vai sentar para fazer a refeição, então vamos esquecer, os celulares vão ficar ali de fora, eles não comem, né? Quem come é a gente. Então, a gente deixa eles ali de lado para ter aquele momento ali em família, olho no olho, escutar realmente o que o outro está falando, né? A pendência do outro, porque o celular lhe distrai muito e a gente acaba vivendo um mundo muito corrido. Então, tem um dizer, uma frase, né, que eu achei interessante, que diz assim: a paciência é uma árvore de raiz amarga, mas os frutos dela são muito doces. Então, assim, o que quer dizer com isso? Que não é fácil, né? Que temos que não desistir. Ter paciência é não desistir, é aguentar firme, é encontrar uma ambiência onde as pessoas possam lhe ajudar, o nosso café com reflexão é uma ambiência tão boa, né, para nos trazer paz, nos trazer paciência, nos trazer sabedoria, discernimento, né, em ser tolerante com o próximo, que a impaciência ela só nos traz estresse, né, ansiedade, e com isso tudo acarreta coisas na nossa saúde, né? E o autocontrole é fundamental, né, para termos paciência. Para exercitar a paciência, mas para isso precisamos sempre estar em conexão com Deus, né? Como eu já tinha falado, né? Buscar o Senhor. Como as meninas já colocaram aqui no chat, ouvir um louvor. E eu também gostei da dica da Tâmara, dançar. Vou colocar em prática, principalmente com as crianças, né? É um momento de conexão, né? No caso aqui, eu vou colocar em prática, vai ser um momento de conexão com a minha filha. Mas alguém tem alguma dica, queira falar sobre o assunto? Vamos lá, mulheres, vamos participar. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom dia. Estou. Aqui, às vezes eu fico bem impaciente, né? Que nem tu falou aí, às vezes, antes você acerta com uma colher que se tirava do lugar. Assim, eu tô trabalhando isso, né? Porque muitas coisas me irritam, muitas coisas me deixam. Eu fico agoniada quando eu vejo muita bagunça, muito isso, muito aquilo. Só que, assim, hoje a maior prova de paciência para mim está sendo a criação do meu filho, né? Eu lembro uma frase que a minha mãe falou para mim uma vez assim: eu nem imaginava que ia ter tanta paciência assim, porque quando eu morava com ela, eu até hoje até me fico com me arrependo de como eu tratava meus irmãos, né? Eu era muito impaciente com eles, eu gritava direto, eu era tipo, eu via aquilo, eu meio a minha mãe sempre foi assim também, né? Sempre tá gritando, de estar explodindo, de estar falando palavrão, de estar isso, de estar aquilo. Então, querendo ou não, a gente vai carregando um pouco daquilo. E aí eu disse, quando eu engravidei, eu dizia, não, não quero ser assim. Eu vou ser diferente com meu filho. Eu não vou fazer isso, eu não vou bater, eu não vou fazer não sei o quê. Aí eu comecei a estudar, né? Fazer várias comprar livros, participar de lives de pessoas com educação, sobre educação, um monte de coisa. Mas a gente é testado todo dia, né? Ontem mesmo, o meu filho estava super estressado, ele gritava, ele... Nossa, se fosse em outro tempo,
eu não sei nem o que eu teria feito. Mas aí o que eu faço? Às vezes eu pergunto primeiro se ele quer um abraço, se ele quer alguma coisa. Aí se ele não quiser, que na hora até a gente, né? A gente, quando a gente tá com raiva, na hora que a gente tá estressado, às vezes a gente não quer ninguém perto. A gente quer ficar sozinho. Então, às vezes, o que eu faço? Eu saio de cena um pouco, eu vou respirar fundo, vou fazer aquela reflexão comigo mesmo, né? Eu vou pedir para Deus me dar paciência, eu converso, faço a minha oração. Aí eu volto com ele e pergunto, né? Você tá bem? Você quer um abraço? Eu não sei o quê. Ontem foi assim, né? E aí ele passou acho que mais de meia hora chorando mesmo, daquele jeito, para quem tem filho sabe como é que às vezes dá aqueles pico, né, de super estresse na criança. E aí, depois eu perguntei, você quer um abraço? Aí ele veio espontaneamente, né? Me abraçou, ficou, mas continuou dizendo que não queria o que eu tinha falado para ele, né? Mas enfim, ele foi se acalmando, acalmando. Aí depois jantou. Aí disse, bora escolher um filme para nós assistir. Colocamos um filme. Aí pronto, né? Mas assim, o que eu faço hoje para me tentar ter mais paciência é isso, é sair às vezes de cena, deixar, né, respirar fundo e tal. Porque se eu ficar, eu acabo gritando, acabo falando, e às vezes a gente se explode também, né? Às vezes a gente grita e depois a gente se arrepende, né? Verdade. Eu fico muito mal, assim, depois. Aí depois eu peço até desculpa para ele, converso, né? Falo para ele, mamãe ficou estressada, né? Porque às vezes não gosta de ouvir barulho, de ouvir você gritando. Mas a mamãe tá pedindo desculpa para você e tal. E às vezes ele só tem 3 aninhos, mas ele também às vezes ele fala, mamãe, desculpa, eu chorei, eu fiz isso, eu gritei. Como é que ele fala? Às vezes eu não lhe obedeci, né? Às vezes ele fala assim. E aí, mas é esses momentos, né? Então, às vezes quando ele, quando às vezes assim meu marido tá em casa, o que eu faço? Eu deixo meu marido com ele, eu vou pro quintal, eu vou lá para fora. Teve uma vez que eu fiquei lá fora, em pleno sol quente. Eu fiquei lá fora, assim, eu fiquei em pé lá. Aí meu marido falou na porta, o que tu tá fazendo aí fora? Eu disse, não, me deixa um pouco aqui, depois eu volto. Porque senão a gente acaba, às vezes, falando o que não é para falar, se estressando, mas assim, é bem complicado, né? Mas É você contar vê, de né, 1000 a que 0, né? É isso mesmo. Obrigada, era mas isso. obrigada por você participar. Mas você vê, né, Carla, você quis a mudança, que para você, a forma que você agia lá com seus irmãos era normal, né? Mas como você mudou, você também vê a mudança refletir no seu filho. Dona Jolene, pode falar. É, e paciência com os outros é uma sabedoria, né? Conquistada de domínio próprio. Agora, quando a gente é impaciente, quando a gente que provoca, eu acho que está muito ligado em seguida ao pedir perdão. Sempre, que às vezes não é fácil, que às vezes, do mesmo jeito que a gente é abundante, às vezes, em ser impaciente, a cura pode vir em ser abundante também no pedir perdão, sempre que estamos impacientes. Era isso que eu queria falar. Deus nos mostra, né? Com a paciência, ele quer nos mostrar o arrependimento. E diminuir a velocidade também, já que a gente vive num mundo tão agitado, diminuir a velocidade é algo importante também, né? Porque nós nos tornamos inimigos, né, da lentidão. A gente quer tudo rápido ali, tudo resolver. E o que é mais valioso na vida leva tempo, né, para ser construído, né? Então, nós somos a nossa própria construção, então nós temos que ser
firmes ali no que nós estamos construindo, né? Se a gente construir de qualquer jeito, passando, e não vai ficar uma estrutura boa, né? Pode falar, mano. Até esqueci o que eu ia falar. Não, mas é isso mesmo, Kelma. A gente sempre está reagindo com as situações, né? E aí, geralmente, quando existe uma ausência de inteligência emocional, a gente age por impulso em todos os momentos. Aí esse impulso, essa impulsividade, claro, é a falta de autocontrole. Quando a gente tem essas reações impulsivas de resolver tudo muito rápido, e geralmente a gente comete esses erros quando a gente está distraída, quando a gente está apressada em resolver alguma coisa. E aí também essa questão da paciência, quando a gente age por impulso, é porque algum gatilho foi acionado em nós e não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente. Então, sempre parar e se perguntar: "O que que foi que doeu aqui em mim? Qual foi essa o que que aconteceu aqui? Por que que eu estou tendo esse comportamento?", né, quando a Cárida fala de um filho que tem 3 anos, será que esse filho de 3 anos ele vai ter uma capacidade cognitiva de entender toda essa carga emocional que ela tem? Porque às vezes as debilidades elas estão na gente, quem tem que resolver é a gente, não é uma criança, né. Uma criança ela não tem essa capacidade de resolver, de entender os problemas. Então é algo que precisa ser trabalhado, muito trabalhado. Ah, não é uma questão que: "Ah, eu vou ter paciência", não é uma coisa da noite para o dia que acontece. É um processo, é uma construção que ela é feita dia após dia, que a gente vai entendendo quais são os nossos gatilhos, aonde é que está os nossos erros, no que eu preciso mudar, entender os feedback dos filhos, do marido, o que que eles estão falando pra gente, né, é desacelerar mesmo, e os problemas eles não necessariamente precisam ser resolvidos naquele instante, né. É uma coisa que eu faço muito quando eu vejo que quando a gente também perde esse controle, perde essa paciência, é porque a gente se sente ameaçada de alguma maneira. É um medo que vem dentro da gente, de a gente perder o controle das coisas. O controle da situação, o controle da nossa família, dos filhos ali, porque a gente quer muito que seja do nosso jeito, que os fi às vezes a gente idealiza na cabeça que a nossa filha, o filho, precisa ser daquele jeito que a gente idealizou, e a gente esquece que ele é um indivíduo, que ele é um ser humano único, assim como nós, que o nosso marido é um ser humano único, e aí a gente quer mudar, quer que seja do nosso jeito, e aí a gente se sente ameaçada porque perdeu aquele controle daquela situação naquele momento, né. Então quando a gente entende que a gente não pode controlar os outros, mas a gente pode se controlar, né, se entender, buscar essa sabedoria mesmo que vem do alto, dizer: "Senhor, eu não consigo com essa situação aqui, o que que eu posso fazer para resolvê-la?", né. Então quando a gente está na impaciência, na impulsividade, a gente está fora da nossa natureza, está fora da nossa essência, a gente está deixando de ser essa mulher sábia que Deus nos fez para fazer, né. Tanto que está lá em Provérbios, se não tivesse em Provérbios não era nem para a gente ser sábia, né, então se está em Provérbios é porque Deus espera isso de nós, né, essa é a nossa essência. E os frutos da paciência são amor, alegria e paz, né? Então é uma leveza, né? Você vai transbordar, mas como a Amanda disse, não é da noite para o dia, né? É um exercício ali diário de busca, realmente. E como eu disse antes, né? É não desistir. A gente diz assim, ah, você sabe, agora eu vou exercitar a minha paciência. E chega lá, porque você sabe, né? Se você pede para ser paciente, sempre vai vir ali algo para testar, né? Então vamos pedir sabedoria para
estarmos, né? Para nos tornarmos cada dia mais sábias. O meu processo, vou falar rapidinho. O meu processo, quando eu parei para entender que eu não tinha paciência, foi exatamente nessa questão da criação de filhos. E olha só, tanto que foi engraçado quando o Senhor me mostrou. Eu tinha 2 meses que já estava caminhando, né, com o pessoal do QGR, já estava acontecendo os QGRs lá em casa. A gente não tinha nem vai te liderar ainda. E aí o que acontece? Eu fui pegar um copo, o meu filho pegou um copo com Toddy e deixou em cima da mesa lá onde eu estava estudando, né? Onde eu estava com papel e tudo mais. E, lá na sala. E aí eu já tinha falado para ele que não era para ele deixar copo lá em cima. E aí ele pegou o copo, melou, escorreu, colocou em cima da mesa que não era para colocar. E aí ficou o quê? Ficou aquela rodinha do Toddy, né? Menina, me subiu uma raiva. E eu, gente, gritava demais. Eu já tinha entendido que eu tinha que melhorar com as crianças, que eu tinha que parar de bater, eu já não batia mais. Enfim, eu já estava bem melhorada, mas eu ainda ficava dentro de mim aquele desespero, sabe? Quando eu ia reclamar com eles, na minha face tinha muita ira. E eu ainda não tinha entendido isso, eu não tinha percebido isso. E aí ele deixou esse Toddy, eu peguei e gritei, né? Ah, eu já falei, menina, esse Toddy, nossa, até eu mesma, já, só de lembrar, nem me suporto. E aí, na mesma hora, eu entrei, logo em seguida eu entrei lá dentro do quarto, e eu e a minha mãe tínhamos deixado 2 xícaras do dia anterior lá no quarto. E estava justamente com a rodinha do café. E aí eu fiz o quê? Peguei e limpei, né? Aí eu fiquei, gente, por que eu não gritei com a minha mãe? Aí eu fiquei assim, né? Por que com os outros eu respeito e as crianças eu não respeito? Gente, eu não respeitava as crianças. Em hora nenhuma, sabe? Para tudo, para falar, eu não tinha esse negócio de respeito. E naquilo, gente, me feriu tanto, por quê? Porque eu fui lembrar da minha infância também, né? A mãe também era muito impaciente com a gente, nesse sentido, né? E aí eu fui lembrar, e eu lembro que eu falei assim na infância, que eu não ia ser dessa mesma forma, né? E aí muitas coisas já tinham melhorado, mas essa ainda estava muito assim, sabe? E aí eu parei, e aí eu fui fazer o quê? O plano de ação para eu poder melhorar com as crianças. E é exatamente isso que a gente está falando aqui. É um processo, é a hora que a gente tem que respirar, né? Não foi fácil, por quê? Porque nesse processo de melhoria, veio muitos gatilhos, né? De questão de infância, veio muitas coisas que eu percebi que era eu estava refletindo nos meus filhos o quê? Uma dor que eu tinha, tá entendendo? Que eu nem sabia que eu tinha. Então, foi um processo de desconstrução, aprendi muito também na leitura, então, é muito válido quando a gente está com algum problema nesse sentido, ir procurar ajuda, né, ir procurar uma leitura, se conectar com pessoas que estão ali mais ou menos na mesma linha de criação de filhos que a gente, trocar figurinhas, porque cada fase é uma fase, né, tem fases aqui que já tem adolescente, né, e que já está passando, que eu ainda não passei, conectar, né, trocar figurinha, porque é muito válido, sabe? Para a gente poder realmente ganhar força, porque tem que ter muita sabedoria do Senhor. E é exatamente do Senhor, igual a Kelma falou, porque isso é o domínio próprio, é um dos frutos do Espírito Santo, né? É um dos frutos que o Espírito Santo nos ajuda a passar nessa terra, o domínio próprio, né? Porque tem que ter os frutos do Espírito. Então, se você vê que está muito ausente disso, é nele que você vai encontrar, né? É na busca do Espírito Santo que você vai encontrar, através da leitura, né? Através de realmente parar para se conectar com o Senhor, para se alimentar mais dele, para realmente estar mais na presença dele, porque tudo isso ele vai mostrando. Olha só o que eu falei, eu já estava caminhando e eu ainda estava com esse comportamento. Só que eu já estava buscando a presença do Espírito Santo, ele foi me limpando, assim, sabe? Ele foi mostrando tanta coisa.
E é nessa caminhada que a gente tem que se apoiar. E eu, de verdade, eu mudei demais. Eu paro com os meninos. Para vocês terem ideia, eu estava com os meus filhos e eu me sentia sozinha. Tá entendendo? Ou seja, para mim, os meus filhos não eram gente. Tinha que ter uma figura adulta para eu poder me sentir. Depois que eu me curei, gente, cara, eu não sinto falta de ninguém. Por quê? Porque eu já, só a minha própria companhia já é o suficiente. Mas a companhia dos meus filhos eu me sinto completa, sabe? Porque eu vejo ele como pessoas mesmo, não. Então eu não conseguia, tipo assim, vamos fazer uma programação de filhos. Para mim, tipo assim, isso não era programação, porque eu não me sentia realizada. Olha só, tanto que isso é forte. Então, assim, hoje a gente tem realmente um diálogo, a gente para conversar. Eu acho muito bom quando a gente vai comer, quando a gente vai trocar figurinha, quando eles começam a rir. Então, assim, é gostoso demais. E é isso. É a leveza, né, da paciência. Então, como a gente está falando, né, é uma construção, né? Não é da noite para o dia. E nós já passamos do nosso horário. Alguém tem pedidos de oração? Tâmara, eu não vi se a Carline está na sala. Ela quer fazer oração Não, hoje. Eu posso fazer oração? Deixa eu olhar aqui. Quem tiver pedido de oração, gente, pode já colocar aí. Quero pedir pelo Delgar de sua família.